Vamos dar início ao segundo bloco, estamos ao vivo, é o programa Saúde Master, um sucesso total de audiência. Eu costumo dizer, vocês estão e sempre estarão diante do melhor programa de saúde da TV brasileira. O único que pode dizer, de forma até registrada, nós salvamos vidas. E nesse contexto, na abertura desse segundo bloco, agradecendo imensamente a audiência, canal 520 da Claro, associada à NET, os internautas em tvmaster.tv, o YouTube transmitindo agora ao vivo e preservará a nossa entrevista para a eternidade em TV Master Play. Eu tenho aí no início, já que eu falei do projeto e sempre irei falar, porque o nosso compromisso é salvar, eu tenho aí algumas imagens. Atenção, eu quero sempre ressaltar, vocês estão a observar, os índices de violência cresceram em todos os aspectos. Se você quiser agora denunciar, são poucos cliques, uma central vai lhe atender 24 horas, não serão robôs, seres humanos irão falar, irão receber a sua denúncia, irão emitir um número de protocolo. Você poderá acompanhar a tomada de decisão. Se quiser denunciar agora qualquer crime contra as nossas queridas crianças e adolescentes, as mulheres de qualquer lugar do Brasil, crimes cometidos também contra idosos, pessoas com deficiências, todo o grupo LGBT, ou seja, é só entrar agora. Está o endereço aí, noissalvamosvidas.com.br, cai direto lá e tem as informações. Denunciar a violência contra a mulher, denunciar a violência contra a criança. Você clica, vai para o WhatsApp já em Brasília, recebe a sua denúncia. Vamos denunciar. Vocês viram aí, é uma loucura. O número de pessoas cometendo crimes, pedofilia, estourou no Brasil. Uma verdadeira loucura. Temos que denunciar, temos que prender, as polícias têm que prender essas pessoas. Os casos de estupro, só em São Paulo, saiu índice, só em São Paulo, e há muita subnotificação. Só em São Paulo, no ano passado, 2022, cerca de 12.500 casos de estupro. É uma coisa de, vamos dizer assim, são números preocupantes, assustadores, alarmantes. Portanto, pegue agora, não importa, o seu celular, o seu computador, o seu tablet, qualquer dispositivo, que vai aparecer uma segunda foto agora, você, noissalvamosvidas.com.br, olha aí, denuncie, é fácil, todo mundo hoje, até as crianças, estão habituados com os artifícios digitais. Vá no seu celular, todo mundo tem um celular, tem uma conexão, se for para denunciar, use a conexão do vizinho, vamos denunciar, vamos salvar vidas. Eu fiz questão de colocar essa foto porque até crianças estão também denunciando violência cometida, às vezes no lar, às vezes diante de um animal. É a mãe que está sofrendo violência, é a própria criança. Temos que minimizar, temos que salvar vidas. Foi para isso que há 4 anos eu idealizei o projeto Nós Salvamos Vidas. E tive uma notícia muito boa essa semana que vai aparecer na próxima foto. Atenção, todas as pessoas aqui conhecem, eu tenho certeza, creio que tem uma terceira foto aí, a Academia Corpus. A Academia Corpus é uma referência da Paraíba para o Brasil. São 5 unidades, 24 horas. É como nós salvamos vidas. A gente fica salvando vidas 24 horas, a um toque. E a Corpus, que tem 3 unidades em João Pessoa e 2 unidades em Campina Grande, que eu vi nascer, olha aí, sensacional. Atenção, isso aí é história, é vida. Aí está o Eduardo Medeiros.
Ele é mais conhecido como Quinha. Eu conheci ele desde garoto. Ele. Antes de vir o Felipe, o agora Felipe Rossi, que já entrevistei aqui, que também está à frente das Academias Corpus. Antes de vir o Dudu, que eu entrevistei aqui, quem começou toda a história da Corpus está aí a meu lado. E agora eu digo com muito orgulho, a Corpus faz parte também do projeto Nós Salvamos Vidas. Portanto, a Corpus vai divulgar o projeto, junta seus centenas e centenas e centenas de alunos e nós vamos salvar mais e mais vidas. Isso serve como exemplo para as empresas. Hoje não basta mais ser só uma grande empresa. Hoje não basta mais só ser um grande profissional. Tem que pensar também no próximo. E para isso nós temos, entre outros, o projeto Nós Salvamos Vida. Tanto, foi uma alegria para mim, foi essa semana. Fazia muitos anos que eu não me encontrava com ele, o Quinha. E a história da Corpus, em Campina Grande, começou em Campina, no bairro do Alto Branco. Depois foi para Prata, bairro da Prata. Eu morei 20 anos ali na Montevidéu, atrás do Estadual da Prata. Eu ficava olhando para a Corpus. Fui um dos primeiros alunos. Hoje tem a Corpus lá da Prata, continua, lógico. Tem a Corpus no Açude, lá no Açude Velho, em Campina Grande. E tem 3 unidades da Corpus, todas 24 horas, aqui em João Pessoa. Até dentro dos shoppings, como é o caso do Pátio Shopping. Tanto assim, de coração, Quinha, eu já adorava você, porque tem toda a memória afetiva do passado, da origem. Você não era nem casado ainda. Hoje eu sei que tem a sua esposa, tem toda a família Corpus trabalhando e salvando vidas. Mas eu fiquei muito orgulhoso de coração quando você disse, Fábio, eu faço questão, a Corpus faz questão de participar do projeto Nós Salvamos Vidas. Portanto, a Corpus agora é uma das empresas que se une a centenas, eu posso dizer, em todo o Brasil, ajudando a salvar vidas. Muito obrigado. Vamos começar, estamos ao vivo, o segundo bloco, é uma honra, como eu avisei, vou ressaltar, na época crítica da Covid, a doutora esteve aqui. E a partir daí, nós enfatizamos vários temas, até delicados no momento, em relação aos medicamentos, aos seus possíveis efeitos, contraindicação e por aí vai. Naquela época, aquela loucura, eu posso dizer. E eu vou dizer agora uma verdade que vocês vão poder constatar, porque está no YouTube para a eternidade, quando a doutora esteve aqui. O que a doutora falou, praticamente tudo se concretizou. E uma coisa, eu vou apresentá-la mais uma vez, já está ao meu lado, a doutora Bagnoli Araújo Costa. Doutora, deixa eu dizer, além de tudo, que a senhora também é professora. Doutora, eu tenho muito orgulho em a senhora estar aqui no programa Saúde Mais, porque eu sei uma pequena parte da história de vida da senhora. A senhora é uma grande mulher, uma grande profissional, uma grande doutora, com todos os cursos, uma grande professora, e nós vamos hoje fazer um grande bem através da informação. Doutora, seja muito bem-vinda, a senhora está de novo no Saúde Master. Gratidão por essa outra oportunidade, né? E o meu colega, que ele sempre exagera, né? Nos elogios para a minha pessoa, mas de fato somos uma profissional de saúde, uma professora de uma universidade pública, que é a Federal da Paraíba, a serviço, né, como servidora pública, a serviço do povo, da população, para que a gente leve informação segura, né, e científica, né, a mais correta possível, a fim de gerar saúde, de proporcionar saúde, né, à nossa população. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui e falarmos desse tema tão importante, mesmo após 3 anos, né, de Covid-19, e aí nós estamos aqui para falarmos em um outro aspecto, né, que é o contínuo uso off-label de medicamentos para tratar a Covid, e aí nós vamos tratar
dessa parte hoje. Doutora, eu vou assim me ater a alguns tópicos aqui. Eu sei da simplicidade da senhora e isso é o que faz principalmente da senhora ser uma mulher extraordinária e uma grande profissional. Porque vejam os senhores e as senhoras, eu vou procurar ser bem rápido e algumas pinceladas no currículo. A doutora Bagnólia Costa é comendadora do Mérito Farmacêutico Nacional, um dos maiores títulos da farmácia do Brasil. Mas ela também recebeu o Mérito Farmacêutico Estadual também. Ela é graduada em farmácia e em análises clínicas pela valorosa Universidade Federal da Paraíba. Só que a doutora Bagnólia tem mestrado em farmacologia e química de produtos naturais, tem doutorado em biologia molecular pela Universidade Federal de São Paulo, é professora, como eu falei, da Universidade Federal vinculada ao Departamento de Ciências Farmacêuticas, é docente permanente da área também ligada com os medicamentos e também os produtos naturais e sintéticos bioativos, é pesquisadora ligada ao CNPq, é o que a gente chama também de investigadora, porque são justamente os médicos profissionais que vão profundamente nos aspectos ligados com as suas especialidades. Doutora, eu vou parar por aqui, porque senão não vamos ter tempo para falar. O currículo da senhora é algo extraordinário. Parabéns, doutora. Muito obrigada aí pela apresentação, né? E é bom ressaltar que essa trajetória acadêmica, né, foi toda feita em serviço público, uma escola pública, gratuita. E se não fosse a escola pública, se não fosse a educação pública, o Fábio não estaria lendo essa parte desse meu currículo. Então, eu sou só gratidão, né, ao todo o povo brasileiro que sustenta e viabiliza, né, as universidades públicas e as escolas públicas desse país. Muito obrigada. Eu aqui agradeço. Vamos lançar o primeiro tema. As pessoas já estão aqui comentando. Fábio, que eu acho que aconteceu com quase todo mundo, né? Nós vamos comentar no decorrer do programa. Tomei tudo que era de medicamento na época da Covid, os indicados, os não indicados. Eu estou vivo aqui, mas já estou tendo consequências, enfim. Nós falamos, repito, estivemos com a doutora aqui na época da Covid, ela falou coisas, eu acho, pela primeira vez na TV mundial e tudo se concretizou. E o programa que está lá no YouTube, o passado, da época da Covid, eu disse em primeira mão, é um dos programas mais compartilhados da história do Saúde Master. Doutora, aparece aí os riscos da automedicação. E o Brasil está entre os países em que as pessoas mais se automedicam. Não é isso, doutora? Isso. A automedicação, por definição, é o uso de medicamentos, né, sem aconselhamento e sem autorização e sem os dados que nós temos que ter cuidado para poder utilizar um medicamento. E aí o Brasil ele é campeão de audiência nessa automedicação por vários motivos. Nós temos a falta de acesso do nosso usuário ao sistema de saúde na rapidez necessária, mas nós também temos algo cultural, né? Nós, brasileiros, independente da condição financeira, nós somos um povo que culturalmente gostamos muito de medicamento. E aí, somando as duas coisas, o Brasil se coloca, né, num alto índice de uso de automedicação. É usar o medicamento sem o acompanhamento por um profissional de saúde habilitado para fazer essa indicação, habilitado para fazer essa dispensação, que é a obtenção do medicamento junto a uma farmácia, e falta sem a orientação de um paciente que faça o acompanhamento, né, do uso devido desse medicamento. Na sequência, Alisson, já pode colocar a próxima tela aí, já na sequência, para fazermos essa interação. Doutora, a senhora já falou aí no início o uso off-label de medicamentos. Doutora, pela minha pesquisa, seria sintetizando
eu usar o medicamento por conta e risco próprio, ou seja, eu estou usando daquele medicamento por conta própria, sem precisamente ter tido uma comprovação ou indicação. É isso, doutora? Vamos fazer uma pequena alteração. Pois não. Uso off-label, né? Essa é uma expressão em inglês que nós não temos uma única palavra adequada para a tradução, mas o uso off-label de medicamentos significa você usar o medicamento para uma doença para a qual ele não foi testado e ou aprovado. Só que não é por conta e risco exclusivamente do usuário, do paciente. Aí, agora tem só um pequeno adendo. O uso off-label de medicamento precisa de prescrição, e aí é por conta e risco do médico, é por conta e risco do prescritor. E, obviamente, para que esse prescritor ele esteja, né, numa precaução de problemas futuros, né, dele ser enquadrado em algum processo jurídico, é preciso que o paciente, que o usuário também concorde, assine um termo que aceita usar aquele medicamento, sem necessariamente ele ter sido aprovado para tal uso. Ô, doutora Bagnoli, aí pelo que eu entendi, é muito importante, com a experiência da senhora, todo esse esclarecimento. Eu sei que centenas de pessoas estão nesse momento a nos observar. Seria o seguinte: o médico, por exemplo, prescreveu um medicamento que ainda não tem, vamos dizer, todos os experimentos, comprovação, e aí de forma seria autorizada o paciente ali está dizendo, eu quero testar, eu quero usar. É mais ou menos assim, doutora? É mais ou menos assim, sendo que como eu tenho que ter por trás um profissional prescritor, que na sua maioria vai ser o médico, o risco, a responsabilidade do uso desse medicamento recai principalmente sobre o prescritor. Então, nós temos medicamentos que foram aprovados para uma determinada doença, só que lá nos testes desse medicamento apareceram algumas observações que pode ser, né, hipoteticamente, na hipótese científica, ele poderia ser utilizado para uma outra doença. E aí, com base nessas informações que está na bula do medicamento, né, o médico ele pode decidir, junto com o seu paciente, seu usuário, de testar aquele medicamento, né, naquele usuário. Vamos dar um exemplo saindo dos medicamentos da Covid. Nós temos medicamentos que foram aprovados para tratar o diabetes e que nos efeitos colaterais desse medicamento, nas reações aparecem lá colaterais, efeitos colaterais fora do principal para tratar diabetes, apareceu que o paciente, os usuários apresentavam perca de peso, por exemplo. Aí, alguns médicos, com base nessa informação, passaram a utilizar o medicamento para o tratamento da obesidade, antes que este medicamento tenha sido testado para obesidade. Então, esse é um exemplo, né, de que o uso off-label de medicamento não é ilegal, né, ele é previsto, mas a responsabilidade recai exclusivamente sobre o prescritor e o paciente que autoriza, né, que aceita fazer parte desse teste, né, antes que esse medicamento venha a ser liberado, autorizado por uma agência reguladora, que no caso aqui do Brasil é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão do Ministério da Saúde, que é a Anvisa, né? E aí nós temos vários casos, e durante a Covid-19, durante o tratamento da Covid-19, nesses 3 anos, a gente também teve alguns casos. Na sequência agora, já o próximo tópico, viu, doutora Bagnoli, foi, vamos dizer assim, o motivo das maiores argumentações dentro das fases que antecedem aqui o programa Saúde Master. Olha o tema aí, o uso indiscriminado de medicamentos e a automedicação no Brasil. Se quiser perguntar, basta apontar a câmera do celular ou ir pelo WhatsApp direto aqui, é o meu número 981925555. Doutora, eu vou fazer uma análise aqui, a gente usa muito, né, do conceito aqui da verdade, eu sempre digo, e por isso que cada vez temos um público maior, mais fiel.
Naquela época crítica da Covid, eu acho que grande parte da população tomou aquele série de medicamentos. Eu posso citar, assim, por exemplo, no âmbito da família mesmo, no momento de sair de um hospital com um familiar no hospital e estava prescrito aquele medicamento pelo próprio médico, pelo próprio hospital. Portanto, a maioria das pessoas foi tomando, movida pelo medo, pelas fake news, pelas informações. Ou seja, muitas pessoas tinham o lema: eu quero sobreviver. Eu fui um dos que comecei tomando mensalmente, aí depois vinham os momentos críticos e surgia a informação: esse ou aquele remédio tem que tomar agora semanalmente. Aí eu passei a tomar semanalmente. O que eu mais fazia era rezar, mas os remédios também eu não deixei de tomar à época. E aí, doutora? Vamos lá, vamos colocar um contexto para que os nossos ouvintes entendam, nossos telespectadores, o que é que aconteceu. Contextualizando, a pandemia da Covid-19, a Covid-19 era uma doença nova, ninguém sabia nada, nenhum profissional de saúde sabia nada quando ela surgiu. E uma das indicações, uma das justificativas de uso off-label de medicamentos é quando você tem uma doença infecciosa, no caso da Covid, de natureza pandêmica, ou seja, que atinge todos os continentes do mundo e, portanto, atinge milhões de pessoas no mundo. Existe um uso de medicamentos que a gente chama de uso compassivo. Então, o que é o uso compassivo de medicamentos? É quando você tem um problema de saúde grave, agudo, que mata rapidamente e que, naquele momento, não se dispõe de nenhum medicamento, de nenhuma terapêutica para tratar aquele paciente. Então, a ética científica, a legislação permite que se use medicamento compassivo para que a gente tente salvar a vida daqueles pacientes. Isso foi o que aconteceu no início da Covid, foi permitido, foi autorizado, por exemplo, aqui no Brasil, que se usasse a cloroquina, a hidroxicloroquina, compassivamente, naquela situação de março de 2020, em que nós tínhamos um número de mortes por dia elevadíssimo, até que os testes clínicos fossem realizados com aqueles medicamentos. Então, isso foi permitido, isso foi plausível, porque diante de eu ter uma situação de morte aguda grave e eu não tenho nada para tratar, era permitido, sim, utilizar alguns medicamentos para ir tratando esses pacientes que estavam em estado crítico. Então, que medicamentos foram esses? Foram a cloroquina, a hidroxicloroquina, a azitromicina. Baseado em quê? Não foi do nada, né? Existiam alguns estudos pré-clínicos e um estudo clínico, mas não cientificamente feito de maneira correta, que foi daquele pesquisador francês lá, o Didier Raoult, que mostravam que essas substâncias, azitromicina, cloroquina, hidroxicloroquina, tinham um efeito de inibir replicação do vírus. E aí, baseado nesse estudo, pré-clínico ainda, se tentou, né, salvar vidas de pacientes que estavam morrendo numa velocidade muito grande com esses medicamentos. Então, aí era uma justificativa plausível, porque eu não tinha nada para tratar. Os estudos finalizaram, que foram feitos com essas substâncias, foram finalizados em junho de 2020. Ou seja, de fevereiro a junho de 2020, foi o tempo que se levou para testar, fazer os estudos clínicos desses medicamentos. E esses estudos provaram cientificamente que essas substâncias, esses princípios ativos que viraram medicamentos, não tinham eficácia contra a Covid-19, quer preventivamente, ou seja, prevenir que eu me contamine com o vírus, ou no tratamento curativo, depois que eu tivesse acometida da Covid-19. Então, até junho de 2020, era aceitável e era plausível que os médicos, né, prescrevessem esses medicamentos. Mas após junho de 2020, que nós estamos caminhando para 3 anos, não se concebe mais que se prescreva esse tipo de medicamento
para tratar a Covid-19 preventivamente ou curativamente. E, infelizmente, nós continuamos, 3 anos após, ainda tendo prescrições desses medicamentos para tratar a Covid-19. E aí não tem mais explicação, não tem mais ética, não tem mais ciência, não tem mais nada que justifique um médico hoje prescrever azitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina para tratar a Covid-19, porque a ciência já demonstrou experimentalmente que esses medicamentos não são eficazes e, pior, trazem reações adversas que só pioram um quadro de Covid-19. Doutora Bagnoli Araújo. Doutora, se eu tiver assim errado, nós estamos ao vivo, pode me corrigir, não tem problema algum. No nosso programa, isso foi mais de 2 anos, né, cerca de 2 anos, na época da Covid, eu fiz uma pergunta aqui à doutora. Essa foi a parte que mais as pessoas, vamos dizer, replicaram, compartilharam o vídeo à época e até hoje compartilham. Eu perguntei sobre a ivermectina. E se eu não me engano, a senhora disse desse jeito, naquela época da Covid, disse dessa maneira: do jeito que está sendo, ou seja, através de comprimidos para a Covid, dessa maneira a ivermectina não tem nenhum efeito sobre a doença. A senhora me falou isso há 2 anos atrás e eu creio que o fato se comprovou. E aquele foi um momento muito importante, porque dali serviu como balizamento, eu digo até, para salvarmos muitas vidas. E não foi isso, doutora? Doutora, eu falei assim alguma coisa, a senhora aqui não tem problema nenhum, a senhora é que é a doutora no assunto. Isso. A ivermectina, ela foi utilizada para tratar Covid-19, principalmente com a ideia de prevenção da infecção contra o vírus, por conta de uma publicação científica, né? De novo, não foi aleatório, né? Tivemos alguns pesquisadores que publicaram um trabalho dizendo que a ivermectina, comprovando que a ivermectina inibia 98% a replicação do vírus, ou seja, o vírus ele precisa das nossas células para ele se multiplicar, né? E aí ele se espalhar pelo corpo todo. Verdade, a ivermectina inibia 98% da replicação viral, só que isso não foi feito em seres humanos. Isso não foi feito em pessoas que foram submetidas à exposição do vírus. Isso foi feito em células de macaco, in vitro, né? O que é um teste in vitro? É aquele que você faz lá no tubo do ensaio, na placa. E aí, quando se colocou a ivermectina por via oral, na forma de comprimido, para um paciente tomar, na esperança de prevenir Covid-19 ou tratar a Covid-19, os estudos científicos mostraram que a ivermectina, na forma de comprimido oral, né, nós só temos uma forma de apresentação da ivermectina. São comprimidos de 6 miligramas por via oral. Nessa forma de comprimido por via oral, a ivermectina não gerava no sangue do paciente as concentrações necessárias para atingir o vírus. E, mais tarde, outros pesquisadores fizeram os testes para fazer a correlação entre qual seria a dose que seria necessária de ivermectina para que eu tratasse um paciente com Covid, ou para prevenir que ele pegasse Covid, quantos comprimidos seriam necessários? Pegando esse estudo in vitro e fazendo uma relação, nós temos uma fórmula matemática que a gente faz para transformar aquela concentração in vitro em vivo dentro do nosso paciente. E a conclusão foi, a depender do peso do paciente, nós precisaríamos tomar 173 comprimidos de ivermectina ou 200 comprimidos de ivermectina de uma única vez, para que essa dose cavalar de 200 comprimidos, 173 comprimidos, pudessem atingir no sangue do paciente a concentração de ivermectina capaz de afetar a replicação do vírus. E eu nem preciso dizer mais nada, todo mundo vai entender que é impossível nós tomarmos 200 comprimidos
de uma única vez, 173 comprimidos de uma única vez. Mas, mesmo diante de todas essas evidências, nós ainda temos médicos prescrevendo ivermectina. Nós ainda temos médico prescrevendo azitromicina. Então, uma coisa para ficar bem clara aqui do nosso tema central, da nossa discussão aqui, do nosso debate, é que esses medicamentos, como o Fábio falou, o uso deles não foi indiscriminado pela automedicação. O uso deles foram medicamentos prescritos pelo médico. Então, o paciente tinha uma receita médica para obter esses medicamentos. Isso é o que é mais grave. É você ter um profissional de saúde habilitado e capacitado para prescrever medicamento e tratar pessoas, fazer prescrição de medicamentos comprovadamente ineficazes. E diante de prescrição de medicamentos sem eficácia nenhuma, isso não é mais um direito médico, porque, pela ética, toda vez que eu trato um paciente com medicamentos que eu sei cientificamente que eles não fazem efeito, eu estou descumprindo o meu juramento como médico, eu como farmacêutica. Se dispensar um medicamento desse para a Covid, eu também estou descumprindo o meu juramento, porque eu não posso autorizar a dispensação de um medicamento que a ciência já mostrou que é ineficaz. Doutora Bagnólia, eu quero ressaltar aí um ponto, como eu falei desde o primeiro bloco, que avisei, né? Doutora, é sensacional, né, no ponto de vista da informação, eu quero ressaltar, por isso que tem coisas que você sempre só vai saber através do programa Saúde Mais. Doutora, eu estou me imaginando aqui, você para ter uma relativa proteção, no caso, como a senhora bem disse, da ivermectina, eu teria, vejam mesmo, de uma só vez, imagine isso, eu tomar cerca de 200 comprimidos. É uma coisa, é uma verdadeira loucura. Portanto, a gente nota como é importante, né, doutor, a investigação, a continuidade, a pesquisa e, atenção, a informação. Porque a doutora acabou de dizer, e sabemos disso, que ainda tem médico prescrevendo, né? Não é isso, doutora? Isso. Não se trata de automedicação, porque isso é muito mais grave. Porque a automedicação é quando o usuário vai à farmácia, adquire um medicamento por conta própria. Aqui não. Nós estamos tratando de medicamentos prescritos, né, por profissionais habilitados. Então, a coisa é mais grave. Porque, assim, deixa eu dar uma informação muito importante. Da outra vez eu vim aqui e dei essa informação. Não importa o medicamento, não importa para qual doença ele foi idealizado. Nós temos que ter a clareza que dentro de um medicamento eu vou ter uma substância ativa, que é responsável pelo tratamento, pela cura, pela profilaxia, dependendo de qual for esse medicamento. E esse princípio ativo, ele é uma substância química. Então, quando eu falo ivermectina, é uma substância química. Quando eu falo azitromicina, isso é uma substância química ativa, que quando ela entra dentro do meu corpo, através do medicamento, ela vai se ligar em estruturas dentro do meu corpo para poder ela produzir aquele efeito. E aí, o que é importante agora? Sendo o fármaco, sendo o princípio ativo, uma substância química, preste atenção agora à frase muito forte. Onde houver química, há risco de toxicidade. Então, quando a gente escutou a frase lá há 3 anos, vamos tomar cloroquina, hidroxicloroquina, porque se bem não fizer, mal não vai fazer, e daqui a 2 anos a gente vê o que é que aconteceu. Essa foi a frase do então presidente da República à época. As coisas não são simplórias assim. Todas as vezes que eu tomo um medicamento, ele tem o lado bom e ele tem o lado nocivo dele. Então, quando eu estou diante de uma doença infecciosa, como a Covid-19, e eu trato um paciente com 5 medicamentos, como era o kit Covid, em que nenhum desses medicamentos, os seus princípios ativos, faziam o efeito desejado, o que é que está acontecendo? Eu estou agravando a doença, porque o vírus continua se replicando, e a probabilidade daquele meu paciente agravar para ir a óbito era muito grande. Era muito grande. Né? E era máxima, né,
2 medicamentos desses que foram utilizados de maneira indevida após junho de 2020, azitromicina e hidroxicloroquina, esses 2 medicamentos, esses 2 princípios ativos, eles causam um dano ao coração que só se somava negativamente ao dano que o vírus faz ao coração, que é causar o quê? Arritmia cardíaca. Então, eu não tenho dado aqui, né? Espero que esse estudo esteja sendo feito e concluído, mas, pelos dados científicos, nós hipotetizamos que dessas quase 700 mil mortes que nós tivemos no Brasil, cerca aí de 200 mil ou 300 mil foram aceleradas pelo uso da hidroxicloroquina e da azitromicina, porque são medicamentos que agravam o dano que o SARS-CoV-2 faz no coração. Mas, doutora, informações assim de grande relevância, mas também seríssimas, né? Eu vou, doutora, aproveitar, eu vou citar um fato aqui. Eu queria que o público entendesse. Eu aqui não vou falar criticando ninguém, punindo ninguém, inclusive eu não vou citar nomes. Foi um fato dessa semana agora e que envolveu um familiar direto meu, certo? E a doutora vai ver e está dentro dessa ênfase dos medicamentos. Esse familiar meu, aqui em João Pessoa, ele estava tomando uma infusão tipo de nutrientes, de medicamentos. E quando foi nessa semana, ele lá na clínica, ele teve praticamente um infarto. Olha o que eu estou dizendo. E aí, obviamente, a família louca, a ligação chegou para mim, foi acionado SAMU. Ele saiu de lá no SAMU. Ele praticamente, vamos dizer assim, teoricamente, ele morreu na hora, não é? Foi feito massagem cardíaca, respiração, ressuscitação e coisa e tal. E ele saiu de lá, vamos dizer, consciente e orientado. Saiu consciente, saiu no SAMU. Saiu no SAMU. E foi o plano dele, eu quero agradecer a algumas pessoas, a Unimed aqui de João Pessoa, eu acompanhei tudo, corri para lá e coisa e tal. Cheguei lá, vejo a importância de Deus e de um programa como o Saúde Master. Para onde eu olhava, eu via médicos que por aqui já passaram. Portanto, eu quero agradecer algumas pessoas que eu estou me lembrando aqui. A doutora Gabriela Cunha Lima fez o primeiro atendimento, é cardiologista. Na continuidade, o doutor Tiago Lisboa, também cardiologista. Até o doutor, por coincidência, que já esteve aqui, o doutor Quirino, da parte relativa à cirurgia plástica. Ou seja, encontrei vários amigos, já são mais de 400 médicos entrevistados. Resumo da história, graças a Deus, ele saiu de lá bem, teve alta, já está trabalhando, tudo bem. Mas na hora, a situação foi dramática, crítica. Tanto, quando a gente traz uma profissional como a doutora Bagnólia e a gente ressalta o cuidado que tem que se ter com medicamentos, a gente não está brincando. Passei por isso, passamos por isso essa semana. Uma loucura. Imagina, o cara lá não morreu naquele minuto, né? Foi ressuscitado, né? O pessoal veio uma unidade do SAMU, que ele chama aquela unidade que é mais específica para o atendimento de situações mais sérias, né? E aí ele já veio orientado tudo no hospital. Quero agradecer a todos que fazem a Unimed de João Pessoa. Eu presenciei tudo, do primeiro momento até a alta, um atendimento exemplar. Vocês estão de parabéns, está entendendo? Toda a direção, a presidência, o doutor Walter, todos os médicos aqui, principalmente a Deus, nós só temos a agradecer. Doutora, vejam o perigo de muitas vezes assim, não estou culpando ninguém, pelo amor de Deus, mas as pessoas se submetem às vezes a tratamentos ou que não estão comprovados, ou então não olham o histórico dos profissionais, o histórico do paciente, né? E aí, doutora?
muito oportuno esse exemplo, né? Você falou em nutrientes, né? E a gente enfrenta muitos problemas, não só com medicamentos. A gente enfrenta muito problema de agravação de saúde pelo uso, né, do que se chama hoje, né? Você falou em academia, e aí a gente tem que ter muito cuidado com medicamento, com substâncias que são classificadas como alimentos, como suplementos alimentares. Nós temos que ter muito cuidado, porque... vou dar 2 exemplos de um alimento. Vou dar um exemplo de um alimento. O café. Né? O café é rico em uma substância química chamada de cafeína. Essa cafeína que está lá no alimento café, nem todo mundo pode usar café. Porque essa cafeína ela vai acelerar o coração, ela vai estimular muito o sistema nervoso central, ela vai deixar você em alerta. Agora, você imagine, aquela xícara de café que a gente tomou é uma coisa. Agora, você imagine extrair do café a cafeína, concentrá-la dentro de um energético, é isso que eu quero falar, o uso indiscriminado de energéticos, que tem lá cafeína numa concentração muito alta, taurina numa concentração muito alta. E se você já tiver um histórico de arritmia cardíaca, você pode simplesmente cair subitamente, fazendo o seu exercício na academia ou jogando bola. Como vocês veem aí, muitos jogadores, né, muitos desportistas, que caem subitamente e é por uma falha no coração. E essas substâncias, elas aceleram o coração. Então, nenhum de nós... outra coisa, proteína. As proteínas. Vamos fazer os suplementos de proteína para aumentar a capacidade, né, da produção de mais músculo e tal. Tudo que você ingerir, seja de alimento ou medicamento, seja nutriente ou medicamento, em doses altas, em frequência de uso alto, ou por um tempo prolongado, mesmo que a dose seja pequena, nós vamos cair no risco de ter efeitos tóxicos e reações adversas graves desses produtos. Então, quando eu digo que onde tem substância química tem risco de toxicidade, eu vou traduzir essa toxicidade. Essa toxicidade, o maior efeito tóxico é a morte. Mas antes da morte, acontecem muitas coisas. Às vezes eu posso ter um infarto, às vezes eu posso ter uma arritmia cardíaca, às vezes eu posso ter uma rouquidão, uma falta de ar, uma diarreia, e tudo isso é efeito tóxico. E a gente tem que ter muito cuidado, porque quando o alvo dessas drogas, quer seja por alimentos, por suplementos alimentares, quer seja por medicamento, quando o alvo são órgãos vitais, como o coração, como o sistema nervoso central, como os rins, nós não podemos usar essas substâncias indiscriminadamente. É preciso ter um profissional por trás para a prescrição, e é preciso ter um profissional depois, que é o farmacêutico, para fazer uma orientação, para analisar essa prescrição, e depois dessa análise, decidir se você vai poder utilizar aquele medicamento ou não. Então, assim, em tudo há risco de morte, em tudo há risco de toxicidade. No salão de beleza, quando você vai lá no salão de beleza e você pega um produto que torna seu cabelo, que é preto, e ele fica loiro, ali tem química. Quando você vai no cabeleireiro, que ele pega o seu cabelo, que ele é cacheado, e deixa esse produto, deixa o seu cabelo liso, ali tem química. E onde houver química, há risco de morte. Doutora Bagnólia Araújo Costa, nós chegamos no final do nosso programa Saúde Master de hoje. A senhora, eu gosto sempre de ressaltar, porque isso é muito importante, a doutora Bagnólia Araújo é comendadora do Mérito Farmacêutico Nacional, uma das maiores, vamos dizer assim, honrarias ligadas ao trabalho, à investigação, à pesquisa e ao conhecimento na área da farmácia em geral no Brasil. Doutora, muito obrigado, e as palavras finais da senhora, que serão, eu sempre digo, de otimismo, de alerta e de amor. Então, né, quando ele lê assim, que eu sou comendadora do Mérito Farmacêutico Nacional e também tem essa honraria em nível estadual, eu gostaria de deixar claro para todos que eu só consegui isso
por conta da Universidade Federal da Paraíba, por conta do trabalho que eu desempenho no Departamento de Ciências Farmacêuticas, no programa de pós-graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, ambos do Centro de Ciências da Saúde da UFPB, né? Então, essa trajetória, foi essa universidade que fez com que eu chegasse nesse nível. Mas a minha mensagem final para vocês é que, como o nosso tema é uso indiscriminado de medicamento, uso off-label de medicamento, que sempre procurem um profissional para orientá-los. Ao chegar numa farmácia, procure ser atendido por um farmacêutico ou uma farmacêutica. Em caso de dúvida, pergunte para que você faça o uso correto daquele medicamento. E mesmo que o prescritor prescreva um medicamento e quando você chegar lá na farmácia, o teu farmacêutico te explicar por A mais B, mostrando a gravidade daquele medicamento, ele vai entrar em contato com o seu prescritor para que você saia utilizando o medicamento de maneira racional. Existe uma expressão muito importante que a gente trabalha, que dia 5 de maio é o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Nós precisamos usar medicamento? Precisamos, mas temos que usar com racionalidade. E para isso, precisamos dos conhecimentos e dos profissionais de saúde envolvidos nessa temática. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre algo muito importante, como o uso indiscriminado de medicamentos na nossa Paraíba e no Brasil. Doutora Bagnoli Araújo, nós é que agradecemos, estamos encerrando e agradecendo mais uma vez a enorme audiência. Acompanhem as nossas outras exibições na grade de excelência do Sistema Master de Comunicação e sensacional, dia 4 de fevereiro, próximo sábado, ao vivo, uma entrevista que vamos falar a nível do governo do estado da Paraíba, do Opera Paraíba, do PB Saúde, do Hospital Metropolitano. Vamos incentivar a doação de órgãos, vamos falar dos transplantes no dia 4 de fevereiro, que é o dia do meu aniversário. Fiquem com Deus e até as próximas edições do programa Saúde Master pela querida TV Master. Você vai se encantar com o nosso colégio. Formação ética,